E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como desenhar narizes. E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Paula Miyamura, eu sou ilustradora e art streamer. E, gente, desculpa os últimos vídeos que o áudio ficou muito ruim. Não ficou muito ruim, mas assim, não ficou este áudio, né? Porque eu gravei 3 vídeos no mesmo dia. E aí, quando eu fui editar, eu percebi que o meu microfone não pegou nenhum dos áudios. E hoje a gente tá com um áudio bem melhor, graças a Deus. Quando eu comecei a estudar desenho, eu lembro que eu gostava muito de desenhar mulheres, né? Rosto, pessoas. E a minha maior dificuldade no rosto humano era desenhar nariz. Sério, eu, tipo assim, fazia o rosto e eu ficava horas apagando e refazendo o nariz. E isso fez com que eu estudasse mais e prestasse mais atenção em como funciona, até que em um dia milagroso do destino eu consegui resolver e entender como funciona o nariz e do jeito que eu gostaria de retratar. E é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Vou mostrar um pouco desse processo de pensamento, como que eu faço os narizes nos meus personagens e como eu dou uma tridimensionalidade pra ele sem ele ficar parecendo meio fake, assim. Então eu vou mostrar aqui pra vocês no aplicativo Fresco. Eu vou usar o Fresco porque é um aplicativo que eu tô começando a usar agora, né? Eu já uso bastante o Photoshop, mas o Fresco, pelo que eles falam, ele é um aplicativo mais voltado pra ilustração em si. Então, como eu tô nessa fase aí de testar, vamos testar aqui juntos, então vou mostrar pra vocês aqui no aplicativo como que eu faço narizes. Antes da gente começar, eu gosto sempre de buscar referências, então faça isso, tá? Busque referências você também. Eu gosto muito de usar o Pinterest como local para buscar referências, seja de rosto, seja qualquer outra coisa que eu for buscar. Ele é um lugar que tem bastante coisas visuais, então a gente consegue ter essa ideia de foto mesmo, né? Pra você buscar referências justamente pra gente ter essa noção de como realmente o nariz é e não só ficar na nossa cabeça de ideias. Tipo assim, eu acho que o nariz funciona assim. Não, o nariz assim, me falaram que o nariz funciona assim, então eu vou acreditar. Não, gente, sempre busque referência de coisas que vocês querem desenhar, tá? Isso ajuda muito. Vamos começar, então, a pensar no nariz. Como que é a forma do nariz? Vamos pensar eles em formas básicas, tentar destrinchar o nariz pra gente entender como ele funciona e assim a gente conseguir desenhar ele de diferentes ângulos. Então, o nariz nada mais é como formas básicas que a gente aprende por aí. 3 círculos. A gente tem um círculo, na verdade, esferas, né? Porque ele tem uma volumetria. Pronto, a gente tem uma esfera maior e 2 menores, que ficam nas laterais, que são as narinas, certo? Então a gente tem essa ponta aqui do nariz e a gente tem as 2 narinas, que a gente pode reduzir a círculos ou esferas, certo? Então beleza, esse é o nariz de frente, né, que eu tô falando. Daqui a pouco a gente vai ver o nariz na lateral, que a gente vai conseguir entender melhor. E aí, basicamente a gente faz essas formas pra gente conseguir entender. Pensando que isso aqui são esferas e não só círculos, e acho que esse que é o ponto principal, né, de você tentar ali entender como funciona o nariz. A gente vai usar essas linhas bases, são elas que vão formar o nosso nariz. Mas não necessariamente você tem que seguir exatamente elas, né? Então o nariz ele pega esse formato aqui mais arredondado. Geralmente, o que eu percebo é que ele não é um redondo certinho, né? Pode ter nariz que tenha, né? Porque a gente tem essa variação. Mas a maioria, ele faz essa parte aqui um pouco mais reta. E aí aqui embaixo, onde as 2 bolinhas, onde a bola maior, que é a da ponta do nariz ali, da massa principal, e a bolinha menor se encontram, é onde a gente tem a narina, que é a abertura aqui do nosso nariz, certo? E essa parte de baixo é a que vem aqui, que vem pro lábio superior. E essa aqui, eu sempre gosto de marcar um pouquinho, não desde o começo aqui, mas aqui pro finalzinho, que é essa pontinha aqui, pra separar, né, dar esse volume da ponte do nariz. Ela que marca aqui um pouquinho.
e mostra que essa parte principal, ela é mais alta. Ela é mais alta do que a narina, né? Então, você ter isso aqui um pouquinho marcado ajuda você a ter essa impressão. Então, vou fazer outra, só dar uma limpada aqui. Ó, aqui é a narina, então vou fazer um pouco mais grossinho pra mostrar esse buraquinho que a gente tem. Aí, segue as narinas, as coisas nas laterais, né? Um pouco aqui. E a ponte aqui do nariz. Que normalmente é meio triangular, né? E aí eu posso fazer sombra em um lado pra mostrar mais que é mais tridimensional, né? Ajudar aqui, ó. Se pensar em esfera, ajuda a pensar aqui uma esfera tridimensional. Gente, e uma dica pra vocês que eu gosto muito, se vocês forem ver nos meus desenhos, eu sempre faço isso, que eu percebi. Se você for olhar em referências de outros narizes, assim, a gente vê que a luz, ela faz uma sombra diferente aqui no nariz. Como isso aqui que a gente tá pensando é uma esfera, certo? Não é necessariamente um círculo, é uma esfera. E aí a sombra na esfera, ela vai seguir o formato da esfera, né? Ela vai fazer essa angulação aqui. E no nariz não é diferente. A gente vai fazer a mesma coisa. E eu acho que isso dá totalmente o charme do nariz que eu gosto muito. Que é ou marcar com uma linha. Eu gosto sempre de marcar com uma linha para definir essa parte aqui que vai para baixo. E quanto mais marcado, mais significa que seu nariz é mais quadradinho e não tão batatinha. Ou você pode fazer uma sombra, ou os dois, né, como aqui no desenho, que vai deixar o seu nariz mais marcado, certo? E aí se você fala assim, ai, nossa, tá muito redondo esse nariz, você pode puxar essa pontinha aqui de baixo, que é onde é do septo, né? Algumas pessoas têm o septo um pouco mais baixo, né, não tão necessariamente na linha da narina aqui, né? Não tão fechadinho. A gente vai ver isso melhor quando a gente fazer ele de perfil. Mas basicamente esse segredo geralmente tem um brilhinho aqui na ponta, né? Porque aqui é uma área bem mais oleosa do corpo aqui, na testa, queixo. É uma área mais oleosa, que a pele é mais lisa, mais brilhante. Então geralmente põe um brilhinho aqui nesse nariz. Vamos lá pensar. Lembra sempre de pensar em esferas, tá? Então, se a gente for ver na lateral, o nariz, o que é? A gente vai ver um lado do nariz só. Então, a gente vai ver a esferinha aqui, a principal, e a narina na lateral desse nariz. E a ponte, né, que eu não falei no outro, né, mas a ponte, ela é, ó, se você for ver no meu rosto, ela tem quase uma ação triangular, né? A gente vai levar daqui, da ponta do nariz, pra cá. Essa é a base do nosso desenho. A gente tá reduzindo, como que a gente faz? Geralmente, fundamento de desenho é assim. A gente reduz a forma orgânica ou qualquer outra forma em formas simplificadas, que são esferas, triângulos, caixas, sempre assim. Então, a gente tá reduzindo aqui agora o nariz em esferas. Esferas e um triângulo, né? Bom, beleza. Se bem que eu fiz na camada meio que errada, mas tudo bem. Acho que eu vou apagar e vou apagar e vou fazer na camada de baixo. Certo, então fizemos esse lado. Vamos fazer a mesma coisa. Então, onde é a intersecção, né, que é onde os dois círculos se juntam ali, a gente tem a nossa narina. Certo? Que é o buraquinho aqui do nosso nariz, que a gente faz com uma cor mais escura. E o resto, ó, a gente vai juntar aqui, ó. A gente vai juntar aqui esse círculo maior do nariz junto com um triângulo pra gente ter essa continuidade. Se você quer deixar o nariz um pouco arrebitadinho, você pode deixar ele mais arredondado, pegar mais um pouco do círculo da esfera e emendar no triângulo, ou você pode só seguir reto e aí vai ser um nariz um pouco mais para baixo, ele não vai ficar tão arrebitado. E aí fica da sua preferência, do que você prefere mais no seu desenho.
Aqui, pra narina lateral, a gente vai marcar essa parte aqui de fora. Então, você vai seguir aqui, ó, principalmente essa parte de baixo aqui. Ela fica bem marcadinha aqui nos narizes. E, geralmente, ela não fica um círculo perfeito, né? Que nem eu falei no nariz de frente, eu, pelo menos, considero que ela fica um pouco mais reta, né? Como se ela fosse arredondar só embaixo. E é isso. Um macete aqui, ó, que muitas pessoas não prestam atenção e que eu gosto muito de fazer pra ter uma variação e pra ter um nariz um pouco mais realista ali, com um pouco mais de personalidade, é a gente variar aqui no septo, que eu comentei com vocês quando a gente tava desenhando aqui o nariz de frente, né? Eu comentei com vocês que essa parte do septo, que é esse puxadinho aqui de baixo, tem muitas pessoas, principalmente pessoas com narizes mais alongados, que essa parte de baixo, ela é mais alongada, certo? Não necessariamente ela vai ficar junto ali 100% da linha da narina. E aí isso faz com que a narina da pessoa seja maior. Então você consegue ter essa variação aqui, ó, de um nariz um pouco maiorzinho. Diminuir a opacidade, eu vou fazer aqui, ó, pra vocês entenderem. Então temos aqui a narina, ela vem, se vocês forem ver, ela começa junto aqui nesse círculo menor. A parte da narina, a parte da abertura, ela sempre começa nesse círculo menor e ela entra um pouco nesse círculo maior, criando essa abertura. Criando essa... onde entra o ar, né? Eu pus até aqui, parece um cabelinho. Ah, meus comandos pararam de funcionar, não sei porquê. E isso faz um charme, deixa o nariz muito mais realista do que se você só deixasse Se você só deixasse, por exemplo, uma linha como narina, porque não necessariamente a narina da pessoa ela vai ser só uma linha. Tem pessoas que têm um pouco mais de profundidade, às vezes a narina maior, às vezes menor. Então você entender que existe essa variação também é bem legal para você acrescentar nos seus desenhos e deixar ele mais vívido, né? Mais real, mais orgânico, mais diferente, um pouco mais de personalidade, talvez. E aí, na hora que a gente for fazer as sombras também é importante lembrar dos formatos. Ó, lembrando que se a gente tá aqui, ó, se essa é uma esfera, né? Vamos pensar que ela é tridimensional. Se a gente for fazer uma sombra, ela vai ter o formato, né, da esfera. Então, aqui também vai ter, né? Eu gosto sempre, na verdade, eu percebi... Então, ela também vai ter esse formato. Então, aqui, então você vai fazer seguindo o formato aqui da esfera e da esfera menorzinha também. E aí, se você quiser marcar aqui um pouquinho também pra mostrar... Acho que aqui não ficou legal, peraí. Ai, meu Deus! Não gostei, gente. Não sei porquê, ele tá bem bugado. Meus comandos não estão indo, meus atalhos não estão indo. Depois de algumas dificuldades aqui. Então aqui é a mesma coisa, quando a gente tem o nariz na lateral, é a mesma coisa. A gente vai respeitar essa barriguinha aqui que forma por causa da tridimensional. E aqui na ponta do nariz também. Geralmente é mais na ponta porque é o lugar que mais recebe sol, né? Mais recebe luz. E eu gosto de fazer essa voltinha aqui, certo? Mas aí você fala pra mim, ai, Paula, mas eu quero fazer um nariz que ele está em 3/4, assim, né? Que ele tá na lateral e aí ele não tá muito bem no perfil completo e ele também não tá. É muito fácil de fazer, gente, vocês vão ver. Quando a gente tem, primeira coisa que você tem que definir quando a gente vai fazer um rosto, principalmente, né?
é onde vai ser o centro desse rosto, que é onde a gente define a linha do nariz, né? Por isso que os desenhos que a gente começa a fazer, desenho de rosto, de pessoa, a gente faz essa primeira linha aqui, que é para dividir, tentar entender como funciona o rosto no meio. E a linha do olho, que é geralmente a metade aqui, um pouquinho mais para cima, dependendo das proporções que você usa, dessa primeira esfera, né? Que a gente faz, que é a cabeça, certo? E aqui, se você for reparar, o alinhamento do nosso nariz, ele é paralelo ao alinhamento do olho. Então, a gente precisa pensar aqui numa linha que vai acompanhar essa curvatura junto com, que vai ser paralela a essa primeira linha aqui do olho que a gente fez. Então, pensando nisso, quando a gente for fazer o nosso desenho, a gente vai, ó, temos aqui. Vou fazer nesse rosto aqui mesmo. Vou apagar aqui, calma. Tudo atrapalhada. Vou apagar aqui. Vou fazer esse rosto na camada de baixo pra gente ter... Então, a gente tem ali uns 3/4, né? Dividido no meio. E a nossa linha do nariz vai ser paralela a linha do olho, certo? Basicamente, o que a gente vai fazer? No lugar ali onde o meio do rosto, né, ele se encontra, a gente vai fazer o círculo principal do nosso nariz, né? E aqui na lateral, a gente faz duas narinas. Lembrando que, se a gente tá olhando assim, ó, a narina que tá mais perto da pessoa, ela é um pouquinho maior. E a que tá mais longe é um pouquinho menor pra gente ter essa noção de profundidade. Mas dependendo de lente, essas coisas, é meio indiferente, tá? E aí, ó, pensando que isso é tridimensional, gente, lembrando que pra gente desenhar, a gente tem que lembrar que a gente não tá desenhando círculos, a gente tá desenhando esferas, né? A gente tá representando algo tridimensional no desenho. Então, a gente vai continuar como se a linha fosse dividir no meio, no mesmo ângulo, esse desenho de baixo. Aqui, ó. Vou aumentar, ficar mais perto aqui. Então, é basicamente a mesma coisa que eu falei pra vocês. Temos um macetinho aqui só, que é... Vamos lá. Ah, e aqui eu não comentei, mas aí a gente vai na ponta do nosso nariz e vai puxar até a linha, principalmente a linha um pouco mais pra cima aqui da linha do olho. Então, você puxa aqui e aqui é a ponte do nosso nariz, certo? Então, basicamente, ó, a gente vai pegar a mesma coisa. A gente vai pegar, vai marcar aqui a lateral aqui na narina menor. Vamos marcar o buraquinho aqui, né? A narina aqui da... Ah, é narina. Tudo narina, tudo narina. Vamos pegar a parte de baixo aqui desse círculo. Tá? Mas aí a gente não vai cortar inteiro. Por quê? Porque ele tá meio na diagonal. Entendeu? Então, vamos fazer a narina de lá. Se ela aparece, se ela tá passando aqui, é porque ela está aparecendo. Então, vamos fazer a narina de lá. Aí, a gente deixa aqui, ó, intersecção entre as duas. A gente deixa marcado aqui, que é esse buraquinho aqui. E faz a mesma coisa do lado de lá. Certo? E aí, a gente pode marcar aqui em cima a ponte. E é basicamente isso. E aí, aqui eu achei que ficou um pouco pra cima, então vou pôr um pouco pra baixo. Essa narina aqui na lateral. E aí, aqui, o charme, acho que o que dá o mais tridimensional é a sombra. Então, a gente vai marcar aqui a parte de baixo. Na verdade, eu fiz errado, né? Porque eu vou marcar com aquela nossa ideia. Aqui ficou um pouco grande demais, né? Vou marcar com aquela ideia da esfera. Vou marcar a esfera de novo aqui. E ela se repete pra lá. O nosso M, né? A sombra em M.
E aí aqui, pra gente não ter um nariz muito... Eu sinto que falta essa sombrinha aqui, né? Que a gente tem, que divide a narina aqui e o... separa aqui essa parte do rosto, né? Então eu sempre coloco uma sombrinha nesse lado aqui. E a gente tem uma narina muito... um nariz muito mais realista, assim, ó. E tridimensional do que antes. Eu vou fazer um outro aqui um pouco maior, porque esse aqui acho que ficou bem pequenininho. Mas aí, confere aqui os passos, gente. Ó, seguinte. Vamos lá, acompanha comigo. Então, a gente tem a cabeça da pessoa fazer grandão aqui, ó. Certo? Temos uma cabeça. A gente vai dividir a cabeça no meio. E aí, vai dividir de novo. Só que lembra que é uma esfera. Então, a gente tem que seguir como se fosse uma esfera. Isso vai depender de onde você tá olhando, né? Se você acha que a cabeça, o rosto, ele vai ficar sempre nesse cruzamento das suas metades dessa esfera, tá? Beleza, tenho aqui a questão do olho. Primeiro é a questão do olho. Geralmente falam que o olho, entre o olho e aqui o final do que tá aparecendo, é onde fica o nariz, é mais ou menos aqui, assim. E aí você faz uma linha meio que paralela aqui. Paralela é essa daqui, né? Que ela é meio curva. Esse aqui é o olho. E aqui é o nariz. Certo? Aí, chegou aqui, intersecção. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a primeira bolota. Fiz a bolota. Vou fazer um zoom aqui. Fiz a bolota aqui, certo? Fiz a bolota, vou fazer as duas outras bolotinhas. Vou fazer uma bolotinha desse lado e uma do outro lado, mas seguindo essa linha, né? Pra elas ficarem, o centro delas ficarem mais essa linha. Certo? E aí, o que acontece? Nessa intersecção aqui vai ser a narina, vai ser o buraco. Então, eu vou por aqui. Vou fazer mais forte aqui. O buraco vai ser mais ou menos aqui. E nessa aqui vai ser o outro buraco. Então, deixa mais forte aqui. Certo? Aí eu vou marcar aqui essa lateral aqui do nariz. Pra mostrar que ele é mais pra fora. E aqui eu vou deixar mais marcado. Vou pegar a bolota do meio principal. Eu já vou marcar essa parte de baixo do septo aqui. E vou pegar essa bolota aqui lateral e vou marcar aqui pra mostrar. Você pode pegar e se você quer deixar mostrar aqui a ponta do nariz, ela é mais arrebitada e tal, você pode marcar ela um pouquinho mais aqui. E da ponta aqui do nariz pro olho, a gente tem o nosso triângulo, né? Então a gente tem aqui a nossa ponte. Certo? Aí, a questão da mágica, que eu acho que é o toque a mais que sempre falta, é o nosso M. Então, a gente vai marcar aqui pensando na esfera, né? Vai marcar aqui, vai marcar aqui e vai marcar aqui. Então, é sempre um Mzinho. E aí, isso faz com que nosso desenho fique com o nariz mais realista. Certo? E aí a distância entre as bolotas também, você pode variar, colocar a distância. Ai, não, eu quero essa bolota, essa aqui mais perto. Tudo depende do nariz que você quer desenhar, né? Mas você pensar ele em 3 bolotas vai ajudar muito você a posicionar em qualquer forma, em qualquer ângulo que você queira. Tudo bem que tem ângulos que vão ser mais difíceis do que outros, mas é tudo uma questão de você tentar enxergar em como você transformar isso em formas mais simples. E aí, gente, vocês gostaram desse tipo de vídeo? E lembrando que eu estou com as vagas abertas para o meu curso de desenho que vai começar ano que vem e dou aulas particulares também. Então, se você quer aprender a desenhar comigo, entre em contato, os links estão todos aqui na descrição. Inclusive, eu vou deixar um comentário fixado aqui para vocês deixarem sugestões de outros temas, outros tutoriais de desenho ou de outras coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Então, se você tem dificuldade em desenhar alguma coisa específica e você quer essa ajuda, já responde ali o comentário
pra eu trazer nos próximos vídeos. Meu nome é Paula Miyamura, eu espero ter ajudado você a entender como resolver ali no desenho o nariz. Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade, que era a parte que eu menos gostava de desenhar, e hoje em dia eu começo a desenhar pelo nariz antes mesmo do olho, que era uma coisa que eu tinha mais facilidade. Então, você também é assim? Você também começa a desenhar pelo nariz? Por onde você começa a desenhar um rosto? Fala pra mim. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.